Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos começar a falar então das verminoses ou também chamadas de eumintíases. Por que são chamadas assim? Bom, porque são doenças consideradas como zoonoses, ou seja, doenças causadas por algum tipo de animal. Elas podem ser causadas tanto por plateumintos quanto os nemateumintos, por isso chamadas também de eumintíases. Então é o seguinte, primeiro grupo, as causadas pelos plateumintos. A primeira delas, uma doença super popular dentro do Brasil. Hoje em dia já tem um certo combate por causa da quantidade de lugares que nós temos com saneamento básico. Então é o seguinte, a teníase ela pode ser causada por um verme chamado Tenessolium e outro chamado de Taenia saginata. São espécies bem próximas, mudam muito pouco uma para outra. A grande diferença é que a tênia do porco é chamada Tenessolium. Ela tem um tipo específico de Scolex, que é aquela cabeça que fixa dentro do nosso intestino. E a Taenia saginata, que é a da vaca, que usa a vaca como hospedeiro intermediário, ela na verdade tem o Scolex um pouquinho diferente, mas o ciclo é exatamente igual. Então, nesse caso, a tênia é um animal de grande porte, ele pode ficar bem comprido, embora não seja muito longo, ele é um verme achatado, que pode chegar até cerca de 12 a 14 metros dentro do nosso intestino. Como é que a gente pega? Pega-se teníase através da ingestão de carnes mal cozidas ou mal passadas. O problema principal disso aí é que a gente tem contaminação da vegetação por esgoto cloacal, que é esgoto caseiro, doméstico, aquele que vem do vaso sanitário, que esteja contaminado com os ovos do verme. Então, nesse caso, o problema é esses ovos contaminando o esgoto e, portanto, isso vai acabar entrando em contato com a vegetação. Em geral, é algum cano de esgoto que despeja o esgoto no meio da grama, no meio da pastagem ou em lugares onde esses animais podem ter acesso. Esse mesmo tipo de doença tem algumas similares quando a gente fala, por exemplo, de animais como galinha e de animais como peixe, que também tem doenças para esses dois animais. A prevenção principal, nesse caso da teníase, é o saneamento básico, que é a construção de rede de esgoto canalizado, debaixo da terra, escondido, e água tratada também via cano, que tem que ser tratado por uma unidade básica de tratamento. No Rio Grande do Sul é a Corsã, no estado de Santa Catarina chama-se Casan, lá no estado de São Paulo se chama Sabesp. Então, esses sistemas de saneamento básico, eles são responsáveis por limpar e nos entregar uma água em boa quantidade e qualidade. Então, além do saneamento básico, o bom cozimento e preparo dos alimentos. Carne bem cozida, carne bem passada para evitar esse tipo de problema, tá? E aí, tratamento dos doentes para evitar que a doença seja disseminada. Então, é o seguinte, como é que funciona o ciclo da doença? Nesse caso, o ciclo da doença começa quando a gente vai ter a ingestão de carne de boi ou de porco, né, contaminada pela larvinha chamada cisticerco. Isso aqui fica misturado à carne dos animais. Também é chamado de cisticerco ou pipoca ou canjiquinha na carne, tá? Então é uma bolotinha assim, bem visível a olho nu. Quando a gente ingere, o que acaba acontecendo é que esse cisticerco engolido, ele rompe e daqui de dentro sai uma tênia, que é um animalzinho mais ou menos com esse formato aqui. Essa cabeça aqui, ó, é o Scolex. Ele apresenta essas três estruturas que são ventosas de fixação. Em cima tem uma forma de ganchos, assim, que é uma ponta com ganchos, para se fixar no nosso intestino. Isso aqui identifica a cabecinha ou Scolex da Taenia solium, que é a do porco. Se fosse a da vaca, essas quatro estruturas aqui de fixação ficam todas elas na parte superior e não tem aquele gancho em cima, aquela parte do rosto para fixação. Então, quando o ovinho, que é o cisticerco, desce pelo sistema digestório, passa no estômago, ele se instala na entrada do intestino. A tênia vai crescendo ao longo do intestino, passa pelo intestino grosso até, e quando ela chegar aqui assim no final, esses fragmentos finais aqui, ó, que são esses quadradinhos, estão representados aqui, cada um deles é chamado de proglótide ou proglótide. E esses proglótides, à medida que vão se afastando da cabeça, vão ficando adultos e maduros sexualmente. Como cada um desses quadrinhos aqui, ele é hermafrodita, dentro tem estruturas machos e fêmeas que engravidam. Então, cada fragmento desses vai se despedaçando, vai se soltando e vai sendo eliminado junto com as fezes. Por isso que o esgoto cloacal, nesse caso, ele deve estar bem isolado
e canalizado para evitar contaminações. Então, essas proglótides grávidas, elas rompem quando entram em contato com a vegetação, porque ela desidrata e seca, então fica no meio do capim, no meio do pasto, e a gente não enxerga, só fica o ovinho ali. Então, quando o porco ou a vaca pegam aquilo ali, o que acaba acontecendo é que eles ingerem esses ovos, não mais o cisticerco, não mais o proglote e muito menos as fezes da gente, né? Na verdade, é só o ovo. Como uma estrutura microscópica, o que vai acabar acontecendo é que a gente não enxerga. Só que esse ovinho pequenininho aqui, ó, ele entra para dentro do sistema digestório, tanto do porco quanto dos bois ou das vacas, e ele tem uma série de ganchinhos assim. Esses ganchinhos que eles têm ali permitem que quando entrar pelo sistema digestório do porco, ele rasgue o sistema digestório do animal e caia para dentro do sistema circulatório deles, pelo sangue. E aí o sangue vai levar isso a passear pelo corpo deles. Pode parar no cérebro, pode parar na barriga, que é o vazio, né? Pode parar nas costas, que é o lombo do porco, pode parar no pernil. Então, o que acaba acontecendo é que esse ovinho, ele vai circular, vai ser disseminado pelos órgãos do animal e, em geral, vai se fixar num lugar onde é que tenha bastante irrigação sanguínea, tipo, por exemplo, a musculatura. Quando chega nesses lugares, esse ovinho instalado em alguma musculatura, ele começa a ser abastecido pelo sangue e, em função disso aí, o que vai acabar acontecendo é que ele vai crescer e vai se transformar no cisticerco. Então, quando acontece isso, nós voltamos a reingeri-lo na forma de cisticerco, que pode ser chamado também de ovo larvado. Então, quando esse ovinho larvado passa pelo teu HCl do teu estômago, ele rasga, ele queima o cisticerco, liberando então o verme mais uma vez. Agora, nesse caso em especial, suponhamos que aquele ovinho que saiu do proglote tenha ficado na vegetação e, em vez do porco ou a vaca comerem, a gente reingere. Tipo, pessoas que pegam capim e botam na boca, pessoas que pegam saladas mal lavadas e botam na boca, o que vai acabar acontecendo é que esse ovo, em vez de formar o cisticerco na musculatura do porco ou da vaca, vai formar na pessoa. Sendo assim, nós vamos ter o desenvolvimento de um cisticerco dentro de nós. Então é normal que a gente passe a chamar a doença de cisticercose e não mais de teníase. Se acontecer, e acontece, eventualmente do cisticerco ir parar no cérebro, então nós temos uma neurocisticercose. Pode parar no pulmão, pode parar no nosso fígado, então se parar no cérebro é o mais grave, a gente tem muito risco de morrer, porque o cisticerco vai com o tempo desenvolver uma tênia, e um animal desse tamanho aqui, se ficar dentro do nosso cérebro, ele acaba matando o nosso cérebro, então dificilmente vai ter retorno. Como é que se trata isso aqui? Vermífugo, tá? Toma vermífugo e aí normalmente espelha o animal inteiro pelas fezes, destruído, todo despedaçadinho, então tem tratamento. Agora, quando chega no cérebro ou o animal atingir tamanhos muito grandes, aí já não tem mais o que fazer, em geral, vai ser fatal. Então, cuidado bastante com essas condições. Por isso que o bom cozimento da carne do porco ou da vaca evita que esses tipos de ovinhos que estejam ali, caso estejam, eles fiquem vivos. Então, o calor mata eles. Por isso que o bom cozimento da carne para esses animais é uma das formas principais de evitar as doenças. Não quer dizer que seja a única, mas é uma das principais. Além disso, a gente deve cuidar, porque para esses animais aqui, a gente sabe que se eles estivessem na natureza, num lugar limpo, não teria risco de pegar nada. Então, o problema também está aqui, ó, fezes no meio que acabam infestando a natureza. Então, por isso o esgoto canalizado é bem importante. Então, segundo grupo, segunda doença, a esquistossomose. A esquistossomose, ela é causada por um parasita chamado Esquistossoma mansoni, que usa o homem como hospedeiro definitivo, e o caramujo do gênero Bionfalaria, da família dos planorbídeos, ele é o hospedeiro intermediário. O que diferencia o hospedeiro definitivo do intermediário é aonde está acontecendo a reprodução sexuada. O homem, nesse caso, é o definitivo, é onde a gente vai ter o macho e a fêmea reproduzindo no nosso sistema porta-hepático, que significa especialmente nas veias e artérias que abastecem o nosso fígado. Então vai cair dali o ovinho que vai misturar nas fezes e vai ser liberado na natureza. Então, para esses animais, o contágio normalmente vai se dar com contato direto com a água que esteja contaminada pelas larvas. Então, a pessoa que entra tomar banho de açude ou de rio, especialmente de lagoa e de açude, que esteja contaminada ou bota os pés dentro de uma água contaminada, tem risco de pegar. Problema principal, então, contaminação da água por esgoto cloacal, que é o esgoto do vaso sanitário, com ovos dos vermezinhos. Aí desenvolve todo o ciclo. Segundo,
A profilaxia, que é a prevenção. Saneamento básico, de novo, que é esgoto, né, e água tratada. Os tratamentos dos doentes para evitar o contágio e evitar entrar em contato com águas contaminadas. Esse tipo de doença no sul do Brasil não é tão popular, é mais comum no norte do Brasil. No sul do Brasil é mais normal a teníase porque as pessoas comem mais carne em geral. Então, o ciclo da doença, nesse caso, começa quando a gente tem pessoas que acabam defecando, né, fazendo cocô perto da água. Então, o que acaba acontecendo aqui? Se essas fezes aqui, ao chover, a água trouxer os ovinhos para dentro da água, começa o ciclo dentro da água. E daí olha o homenzinho ali, ó, com as pernas dentro da água, então existe o risco dele se contaminar. Quando os ovos caem dentro da água e entram em contato, esses ovinhos, eles eclodem, que significa ele rompe, e assim que ele rompe, o que acaba acontecendo é que ele gera um primeiro estágio larval. Esse estágio larval todo cheio de cílios para o lado de fora chama-se miracídio. Esse miracídio, ele vai viver cerca assim, de 48 horas dentro d'água. Se ele não achar um hospedeiro, que nesse caso vai ter que ser um caramujo, ou se ele não ficar lá dentro de uma vez, ele vai acabar ou morrendo ou sendo comido. Então o miracídio ele tem pouco tempo, então ele sai nadando de dentro do ovo ativamente para procurar um outro hospedeiro. Só que dentro desse miracídio acontece um fenômeno de reprodução assexuada. Então, quando ele passa para o caramujo, o caramujinho que é ali do gênero Bionfalaria, é ali dentro que ele vai completar a reprodução, que é uma reprodução assexuada. Por isso, o caramujo é o hospedeiro intermediário. Do caramujo, o nosso miracídio ele se arrebenta, termina o processo reprodutivo lá dentro e saem muitas e muitas e muitas larvinhas, chamada cercária, que é uma larva que tem aqui uma cauda bifurcada e aqui na ponta ela tem uma espécie de boca que tem capacidade de nos perfurar a pele. Então, o que acaba acontecendo é que essas larvinhas também, cerca de 48 até 72 horas, elas vão ficar nadando dentro da água, procurando um novo hospedeiro, que pode ser uma pessoa. Se elas não conseguirem entrar, ou elas vão ser comidas por um peixe, por um sapo, alguma coisa assim, ou então elas vão acabar morrendo. Só que nesse caso, se alguém entra dentro dessa água, elas furam a pele. E a sensação de quando elas furam a pele é perceptível. Ou seja, é mais ou menos como alguém, por exemplo, que leva uma picada de inseto, dá coceira. Por isso que existe um dito popular que diz o seguinte: se nadou e coçou, é porque pegou. E aí, nesse caso, o que acaba acontecendo é que, como isso é popular em lagoas e açudes, esses lugares são chamados de lagoas de coceira, porque as pessoas sentem coceira a hora que as larvas estão penetrando. Só que o mais importante, quando entram essas larvas, não é uma larvinha, são muitas larvas, tá? Então, várias dessas larvas aqui que vão entrar, vão acabar desenvolvendo dentro do nosso organismo e, portanto, vão acabar formando lá dentro os novos vermes, né? Os parasitas adultos, que são o Esquistossoma mansoni adulto. Esses vão acabar se instalando no nosso fígado e liberando novos ovos. Nesse caso aqui em especial, o que acaba acontecendo então é que essas larvas elas são pequenas o suficiente para andar pelo sistema circulatório, tanto os machos quanto as fêmeas, então eles se agrupam dentro do nosso, em geral, sistema porta-hepático, que é a passagem do nosso fígado para dentro do sistema digestório. Assim reiniciaria o ciclo. Então aqui os principais problemas se resolveriam principalmente eliminando essa fase aqui, que é o homem eliminando fezes diretamente na natureza, principalmente perto da água. Isso é muito comum em zonas pobres, porque as pessoas fazem esgoto com a casinha do lado de uma sanguinha, de um riacho, e acabam botando o esgoto que larga diretamente dentro do rio e sem nenhum tipo de tratamento. Então, isso é o início de uma probabilidade de contaminação. Então, o esgoto é uma coisa importante. E outra coisa que você pode fazer é controlar os caramujos, né? Existem alguns tipos de venenos e produtos utilizados na água para evitar o contato diretamente com caramujos. Sendo assim, o que acaba acontecendo é que o contágio basicamente se dá por dentro da água. Então, evitar entrar em águas de procedência desconhecida que a gente não tenha certeza se há ou não contaminações.